O povo de Israel havia saído do Egito sob a liderança de Moisés. Tinha percorrido já um bom trecho no deserto até o Sinai, presenciando constantemente os milagres de Deus na condução do povo, sob os cuidados do patriarca. Agora Moisés se ausentou por 40 dias e 40 noites, conforme Êxodo 24, 18, quando subiu ao monte onde recebeu do próprio Deus orientações para a construção do tabernáculo. Isso se encontra no livro de Êxodo, nos capítulos 25 a 31. E o mais importante, receber as duas tábuas de pedra gravadas pelo próprio Deus, contendo o decálogo, as 10 declarações, as 10 promessas ou os 10 mandamentos. Veja Êxodo 31, 18. E, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Nesse período em que Moisés se ausentou para receber orientação de Deus, o povo ficou a cargo de seu irmão Arão e de Ur. Isso está em Êxodo 24, 14. Nesse curto período de tempo, ou seja, só 40 dias, o povo se afastou de Deus, adorando um ídolo criado por eles, um bezerro de ouro. O que aconteceu com o povo de Deus? O que aconteceu com aquele povo que havia sido milagrosamente libertado do Egito? Aquele povo que tinha presenciado há poucos dias todos os milagres que o Senhor provia para que o povo pudesse estar bem, para que o povo pudesse sair do Egito e ir para a terra prometida, para a terra prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. Podia haver muitas desculpas pelo que aconteceu com o povo. Provavelmente algumas verdades nelas. Será que os hebreus não compreendiam quem é Deus? Ou aquelas experiências com eles foram ofuscadas por seus desejos pecaminosos? Eles não valorizaram o que Deus havia feito por eles, mas em vez disso, achavam que mereciam tudo aquilo? Ou o entendimento deles estava distorcido, manchado por sua antiga mentalidade pecaminosa? Eles eram ingratos em relação às ações misericordiosas de Deus? Eles se esqueceram dos atos poderosos de Deus? Ou tudo poderia ser atribuído à liderança fracassada de Arão? Afinal, o Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo, conforme Deuteronômio 9, 20. Irmãos, o povo tinha estado por séculos no Egito, imerso naquela cultura idólatra. E agora, provavelmente, eles estavam lembrando daquilo, estavam querendo representar o próprio Deus, o Senhor que os havia livrado, da mesma forma que os egípcios representavam os falsos deuses. E fizeram, então, um bezerro de ouro. Nesse lamentável episódio de infidelidade e desobediência a Deus, a prática da idolatria, Moisés se apresenta como advogado do povo, intercedendo junto a Deus para que fossem perdoados. O Senhor ficou absolutamente indignado com a atitude do povo, com a idolatria do povo, com a infidelidade do seu povo, que queria destruí-lo. E agora, então, Moisés se apresenta como intercessor, intercedendo perante Deus, pelo povo, para que o Senhor perdoasse o povo. Veja o verso para memorizar. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, peço-te que me risques do livro que escreveste. Essa foi a atitude intercessora de Moisés. Primeiramente, reconheceu o pecado do povo. Sim, havia um grande pecado. Eles fizeram um grande pecado. Fizeram deuses de ouro. Infringiram o primeiro e o segundo mandamento. Mas agora, então, por favor, perdoa o pecado. Primeiro veja o reconhecimento do pecado, depois o pedido de perdão. Ele estava pedindo perdão pelo povo. E agora ele colocava uma condição que mostra o amor que
Moisés tinha por aquele povo. Se não for possível perdoar, se não perdoar, risca de mim, risca o meu nome do livro em que escrevesse. Quer dizer, se esse povo não puder ser salvo, eu também não quero ser salvo. Eu só posso ser salvo, ter o nome escrito no livro, se o povo também tiver. Por favor, perdoa. Não havia justificativa. A única maneira era obter o perdão. E era isso que Moisés estava pedindo para o povo, o perdão de Deus. Veja o texto, o conceito que a nossa lição coloca para que meditemos. Sejam quais forem as ações para essa terrível apostasia, a apostasia do povo de Israel, que lições aprendemos com ela? Não apenas sobre a pecaminosidade humana, mas sobre o amor gracioso de Deus por nós, apesar da nossa natureza pecaminosa. Veja, irmãos, natureza pecaminosa. Era o povo de Deus, mas o povo de Deus, enquanto ser humano, com natureza pecaminosa, com tendência natural para o mal, e apareceu aquela dúvida: Moisés não vai voltar mais, então vamos fazer um bezerro de ouro, vamos fazer um ídolo, vamos representar o Senhor Deus. Era isso que eles fizeram, isso era a natureza pecaminosa. Mas junto da natureza pecaminosa, irmãos, tem a natureza perdoadora de Deus. Deus é desejoso em perdoar o seu povo, em salvar o seu povo. O Senhor Deus é um Deus de amor e, portanto, esse amor de Deus é o que move para que ele perdoe as pessoas. A figura de Moisés como intercessor representa a figura do Senhor Jesus Cristo também como intercessor. Ora, Moisés, intercessor do povo, pelo povo de Israel, o Senhor Jesus, intercessor por toda a raça humana, por todos os seres humanos. É nessa intercessão, na intercessão do Senhor Jesus, que todos nós devemos nos confiar. Todos nós devemos estar seguros, tranquilos, porque o Senhor Jesus é o nosso intercessor. Ele pede perdão pelos nossos pecados, ele justifica os nossos pecados e ele nos salva. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, pela vida, pela saúde. Obrigado por mais um estudo que vamos ter. Nesta semana vamos estudar basicamente o capítulo 32 do livro de Êxodo, quando vamos ver a experiência de apostasia do povo de Israel, mas também vamos ver a experiência de intercessão e de perdão. Intercessão de Moisés pelo povo e de perdão de Deus ao povo. Nos abençoa para que possamos entender este evento, este triste evento da história de Israel, e possamos, dessa maneira, nos proteger contra a idolatria, nos proteger contra os ídolos, quaisquer que forem os ídolos, não os ídolos de estátuas, mas os ídolos de conceitos, de trabalhos, os ídolos de serviços, enfim, as filosofias, possamos estar protegidos conforme a tua vontade. Nos abençoa no estudo dessa semana, é o que te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom estudo para todos. Como eu disse na oração, vamos estudar o capítulo 32 do livro de Êxodo. Vamos ver a experiência do povo de Israel. Vamos ver como o Senhor tratou esse evento. E dessa maneira, vamos conduzir a nossa vida, sabendo que o Senhor é um Deus perdoador, é um Deus que aceita a intercessão, é um Deus que propôs a intercessão através do Senhor Jesus Cristo, para que todos nós possamos ser salvos. Tenham todos uma feliz semana.